Ao contrário do que o título do vídeo aí sugere, você não vai aprender aqui receita de ebó, nem de oferenda, mas entender os motivos pelos quais você não deve adotar essa prática irresponsável. Fica aí. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromila Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromila Direloni. O primeiro ponto que precisa ser destacado nessa questão é a validade da receita. Ela provavelmente é válida. Essa não é a questão, tá? Dos males é até o menor. O problema, o grande problema aqui é a falta de entendimento desses que fornecem essas informações quando não conseguem perceber, né, que essa prática é exatamente a prática do feitiço. Tá? A ideia que diferencia, tá, um ebó, uma oferenda legítima, né, para a ideia do feitiço, né, e aqui nesse momento você vê que, olha só, a receita é a mesma, tá? Ela pode ser sim válida, tá? Mas a questão, né, do que diferencia, né, o ato de feitiçaria, né, para um ato legítimo de ação mágica, né, é a consulta oracular. Isso é desprezado assim de maneira absurda, tá? Tudo baseado na ideia de semelhança. O indivíduo ele pega a ideia ali, né, o problema, né, de alguém, né, ou um problema comum, né, um problema de doença, tá, uma doença específica X, né, onde alguém, em algum momento, né, teve uma entrevista com um olhador, com o babalaô, né, enfim, foi feita uma consulta e dessa consulta se produziu essa receita. Tá? Só que essa consulta, né, ela foi feita para alguém em específico, né, não necessariamente para a doença X, mas para alguém em específico. Tá? E é aqui que essa galera meio que se perde, tá? E não entender, né, a ideia de personalização que existe ou que há por trás de toda a consulta oracular. Sim, eu estou dizendo exatamente isso, tá? O babalaô, né, ou o olhador de búzio, né, dos demais cultos, ele pode ter 300 milhões de anos de experiência, de prática, mas ele nunca, né, ainda que ele tenha certeza, tá? Olha, esse caso aqui é muito parecido com aquele caso lá, então a receita é essa, né? Eu tenho certeza, se eu perguntar, a receita é essa, tá? Ele não pode nunca pular a parte do se eu perguntar, né? Se ele tem oráculo, ele tem que perguntar, tá? E esse é o problema.
a parte do oráculo, né? O indivíduo ele já está tão cheio de si, tá? Ele já se acredita tão importante, né? Tão sábio, tão conhecedor, tá? Que ele simplesmente ignora isso aqui, tá? Essa parte do oráculo. Ele pula, né? Vai pela semelhança, né? E faz lá a coisa dele. E é exatamente isso que um feiticeiro faz, né? Porque via de regra o indivíduo, para ser feiticeiro, ele não precisa ser iniciado em nada, né? Ter compromisso com nada, ter responsabilidade com nada. Ele pega as coisas dessa maneira e faz, né? Vai na tentativa e erro. Acertou, acertou. Se não acertou, faltou fé do indivíduo, né? E assim eles seguem a vida deles. Eles não têm responsabilidade com nada, né? O que caracteriza um feiticeiro é isso, tá? Porque quando você vai para a consulta oracular, tá? Vai lá, o indivíduo tomou um prejuízo aí na vida, né? E foi tomado por ira, por ódio, por vingança, né? E chega no oráculo, tá arriscado ele ouvir, ô bacana, tu deu mole, tu perdeu, né? Tu perdeu, não tem nada para fazer, né? Se conforme, acabou a história, tá? O feiticeiro ele não tem esse problema, tá? O indivíduo que age com feitiçaria ele não tem esse problema, porque ele não quer saber o que o oráculo tem para dizer, não quer saber o que a entidade nenhuma tem para dizer, né? Ele pula essa parte, né? Um sacerdote sério, comprometido, de verdade, né? Ele vai lá saber, né? Porque se não tem ebó, se não tem nada para corrigir aquilo, né? Vai ter que entubar o prejuízo, vai entubar, acabou a história, né? E se você não gostou do que ouviu aqui, procura outro, né? Quem sabe o outro lá não te dá não te faz uma promessa, né? Não pula essa parte e faz o que você quer, né? Com sacerdote sério, comprometido e responsável, isso não acontece. Vou partir para a prática, né? Para meio que entender isso que eu estou dizendo. Numa consulta ordinária, né, com o Babalaô, tá? Depois de toda a pregação, né, ele lançou o Pelé, o Odu principal, né, vem trazendo ali o núcleo da questão do indivíduo, tá? Onde o Orumilá pode vir retificando, ratificando ou anulando lá o que o cara está pensando, né? Eu já falei isso no outro vídeo, tá? Ele lança mais 2 vezes o Opelé, né? Ou bate mais 2 vezes o Ziquim, e a partir dali ele tem a orientação, né? do Odu principal, né? Se está em Ibi, se está em Irê, essas coisas, né? A partir desse momento, né, ele constrói, né, é dado para ele uma profecia, tá? E a partir desse conjunto de informações, tá? É a partir desse conjunto de informações, o Odu principal, mas toda essa informação que vem, né, ele consegue pegar o núcleo daquilo que levou o indivíduo até ali para dar o tratamento personalizado. Tá? Isso o Babalaô está jogando para o indivíduo A. Tá? O indivíduo A levanta da cadeira, senta o indivíduo B, né? A possibilidade, a probabilidade, né, de acontecer um jogo exatamente igual, né, para o indivíduo B, como foi o jogo do indivíduo A, né, é 0. Tá? E se acontecer, tá, esse Babalaô ele tem que parar tudo, né, e investigar isso, né? Tem alguma coisa aí, tá? E essa impossibilidade, tá, mencionada, ela se dá pelo próprio termo indivíduo, tá? Indivíduo é um termo que vem do indivisível, né? Ninguém é igual a ninguém. Pode ser muito parecido, tá? Mas ninguém é igual a ninguém, tá? E daí a necessidade da personalização. Por isso é perigoso, né? Esse monte de canal que tem aí, dando pó para isso, oferenda para aquilo, bom para aquilo outro, tá? Como se fossem coisas genéricas, né? Você pegar uma coisa dessa e por sua conta e risco, porque é por sua conta e risco, pegar
e fazer aquilo, tá? Se der bom, legal, tá? Legal aspas, tá? Porque você pode incorrer num falso positivo, fechar um buraco aqui, né, e abrir um outro maior lá na frente, tá? Tem a parte de dar ruim, né, que já dá ruim de cara. Eu penso que essa seja a melhor alternativa nesse cenário, né, onde você está fazendo ali por conta e risco, né? Já deu ruim logo, você já viu que não é por aí, né? Então você vai procurar alguém, né, vai procurar um babalaô sério, de verdade, comprometido, né, para observar essa demanda sua. Porque é assim, né, que funciona a coisa de maneira correta. Vem a reboque, né, dessa prática irresponsável, né, do faça você mesmo, vem a reboque, né, as iniciações panaceia, né, ou seja, iniciações para a cura de todos os males, né. É um segundo problema, tá? O indivíduo que, via de regra, tem essa prática de estar dando receitinhas aqui e acolá, tá? Sem a devida consulta oracular, ou seja, perguntar para quem sabe, tá? E isso serve para você que segue essas receitas, tá? Também. Via de regra, esse indivíduo ele tendencia a oferecer iniciações como um processo de resolução aí de problemas. Algo muito parecido com um reset de computador. Vamos reiniciar para ver como é que fica, tá? Só que não é isso que, na prática ali, de alguém comprometido e responsável, a gente vê que não é isso, tá? Não é assim que funciona o processo, tá? A gente tem um repertório muito grande, né, de medidas a serem tomadas e que precisam, né, dessa orientação de quem sabe, ou seja, a consulta oracular de fato, tá? Para ir vendo cada caso, né? Cada caso sempre vai ser um caso, tá? E esse processo de iniciação, de fábrica de iniciação, tá? Você tem indivíduos aí que se vangloriam disso, né? Saem pelo Brasil fazendo caravana, né? Tem verdadeiras fábricas de iniciação por aí, né? Iniciações semanais, né? Onde você não precisa nem chegar, não tem jogo, tá? Não tem jogo. Tá? Esse estou falando de casa de Ifá, tá? Ou casas que se dizem casas de Ifá. Não tem nem jogo, tá? Um exemplo prático já aconteceu aqui comigo, tá? Uma pessoa ligada a uma casa de santo. O pai de santo dessa casa de santo já tinha iniciação em Ifá, fez um jogo, né? O jogo desse pai de santo falou que essa pessoa precisava iniciar, ele encaminhou, né, lá para a casa do babalaô dele. Esse indivíduo que esteve aqui comigo me relatou o seguinte, tá? Eu fui lá, tá? E a única orientação que me deram foi trazer roupas e o dinheiro para a iniciação. Tá? Ou seja, o babalaô, ele acatou, né, o jogo desse pai de santo, tá? E não quis saber, né? Chegando lá, né, essa pessoa que esteve aqui comigo disse que estava tudo pronto, tá? O Ifá estava pronto, o Exu estava pronto, estava tudo pronto, né? Foi só ele pagar e entrar para o quarto. Está feita a iniciação, né? E isso é muito complicado, né? Não, e aqui você não deve entender essa história como eu vou dizer, não é um processo de desconfiança, né, entre o babalaô e o pai de santo lá, que é afilhado dele. Não é isso, tá? O babalaô, ele precisa ter certeza, tá? Ele precisa consultar o Urumilá, né? O pai de santo não consulta o Urumilá, o babalaô tem que consultar o Urumilá. Isso não acontece. Tá com dinheiro aí? Tá com a roupa aí? Só entrar. Vamos lá, vamos começar, né? E isso é um problema muito sério, minha gente. Muito sério.
Bom, eu teria aí uma série de exemplos, né, para estar trazendo aqui, mas a finalidade desse trabalho não é essa, né? Eu acho que o alerta, eu penso, né, que o alerta fundamental já foi dado, né? É papo reto, tá? É isso aí que foi dito, tá? Fora disso aí, tá? É bem complicado, tá? Não que não existam, tá? Necessidades especiais, elas existem, tá? Mas como o próprio nome sugere, são especiais, tá? E coisas especiais não acontecem o tempo inteiro, tá? Então vai haver sim casos de pessoas que já no primeiro jogo, né, com o Babalaô, tá, essa necessidade de iniciação em Ifá ela vai se apresentar, tá? Existem esses casos, já vi, tá? Mas isso aí não é para todo mundo, tá? E um adendo a respeito disso é o seguinte, né? Nem é bom, né? Nem é bom uma situação dessa, tá? E isso já marca aí problemas sérios, ancestrais, né? E que precisam ser corrigidos, né? Ou começarem a ser corrigidos, tá? Para um futuro melhor, tá? Então não entra nessa de, isso é ótimo, cheguei lá na casa do Babalaô, apareceu lá que eu tenho que ser iniciado, né? Se isso for uma questão legítima, né, acredite, isso não é bom, tá? Isso não é bom. É bom no sentido de que vai corrigir, né, ou vai começar o processo de correção dos processos, tá? Não é bom, eu digo, o diagnóstico, né? O diagnóstico não é bom, nada bom, tá? Então, fujam, né, dessas histórias de receitas de internet, pó para isso, bó para aquilo, oferenda para aquilo outro, tá? Porque você não é igual a ninguém, tá? Seja responsável, tá? Eu não posso falar, tá? Eu não posso. Esse vídeo aqui não é nem para orientar o pessoal que tem essa prática aí, não, tá? Se ouvir aqui, entender e ver que está fazendo um mal, né, vai ser bom, né? E mudar isso vai ser bom. Agora, a ideia, né, o mote desse vídeo é para você aí, o incauto, tá? Não entra nessa, tá? Isso é furada, tá? Procura um Babalaô, tá? Procura um Maialorixá, né? Procura um Ogé, procura uma Ialodê, tá? Essas pessoas, elas compulsoriamente, né, pessoas sérias e comprometidas, elas vão fazer jogo imediatamente. Elas não querem nem saber o que você tem para falar, né? Você vai lá, fala que está com um problema XYZ, isso entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Ele não está afim de saber o que você está dizendo ali, né? Porque isso é só o que você está dizendo, você está reclamando de efeito, tá? O sacerdote sério, né, ele quer ouvir o que o oráculo tem para dizer, tá? Que é ali, né, na consulta oracular, que a solução do seu problema virá, né? Geralmente, geralmente não, perdão, e pode ser até uma coisa muito mais simples do que você imagina, tá? Então fica ligado aí, não entra nessa do faça você mesmo. Isso, né, em última análise é burrice, né? Fuja aí dessa galerinha irresponsável aí. Não tem nada bom nessa história de faça você mesmo, tá? Até a próxima.